Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa Operação Resgate. Eu recebi aqui no meu WhatsApp algumas perguntas de alguns colegas me questionando o que eu acho sobre a Operação Resgate. Eu selecionei aqui alguns pontos importantes para a gente poder bater um papo sobre a minha visão nessa questão. Para a congregação, obviamente, para a Irmandade da Congregação, também é óbvio que a minha opinião vai valer a pena. Mas eu, como um ser pensante, eu tenho o dever e a obrigação de colocar aqui a minha opinião, sim. Porque eu sei que muitas pessoas elas frequentam o meu canal e eu sou um comunicador e um reflexionista. Então, eu selecionei aqui alguns temas como, por exemplo, vídeos. Eu vi alguns vídeos no TikTok e algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o que me chamou muita atenção ali naqueles vídeos foi os jovens sendo utilizados como massa de manobra. Porque quem é da época, por exemplo, década de 90 e década de 80 também, eu conheci muitas pessoas da década de 80, da CCB, que passaram processos difíceis porque frequentavam orações nas madrugadas, por exemplo, onde tinha violão. E na madrugada mesmo chegava ali os anciães para tesourar. Então quer dizer que eles mandavam na igreja deles e ainda iam na casa das pessoas que estavam naqueles movimentos de orações para mandar parar, certo? Então, naquela época, principalmente ali a época que eu vivi, a década de 90, aonde se endemonizava quem tocava violão, inclusive teve tópico de ensinamento falando que hino avulso era coisa do diabo, que só era para cantar aquilo que os hinos que Deus revelava, que eram inspirados e movidos pelo Espírito Santo, e hoje eles estão pegando os hinos avulso e estão tocando dentro das igrejas. Isso é uma afronta direta para aquelas pessoas que foram levadas para o quartinho por causa de movimento de orações, por causa de profecias, de tocata, porque cantaram hinos, por exemplo, tem o Maurício de Anadias, por exemplo. O Maurício foi um dos que foi muito confrontado por conta dos hinos avulsos. E vários outros, que o próprio João Paulo, inclusive, que há alguns anos atrás eu entrava em contato com ele, ele também entrava em contato comigo, a gente tinha uma amizade. Hoje, salvo engano, que ele está em Minas Gerais. Ele também foi muito discriminado na época por conta de violão e tantos outros. A época do Serginho, do Silas, né? Nos movimentos de orações, das profecias. Então, eu estou falando isso com base naquilo que eu vivenciei. Então, a discriminação era muito grande em cima dessas pessoas que tocavam violão e que profetizavam, oravam de madrugada. Só que nós estamos observando alguns movimentos de uns anos para cá, por exemplo, o ancião da Água Rasa falar em público: olha, não tem problema nenhum a gente cantar que ninguém é mais feliz do que nós. Nós percebemos um movimento muito grande do marketing da congregação e nós percebemos que a congregação tem um trabalho muito forte em cima desse marketing que é gratuito. É gratuito, eles usam do povo como massa de manobra para fazer a propaganda deles. Porque eles sabem fazer a politicagem muito bem. Eles andam com políticos. Então, eu percebi no vídeo, vários vídeos, de vários ângulos, a mocidade sendo usada como massa de manobra. Por quê? Porque a mocidade é a parte aonde eles tiram o sabor da vida na mocidade, fazendo alienação desde criança. E essa alienação tirando o sabor da vida concernente a brincadeiras, as festas, a viver o sabor da vida mesmo, sabe? De ir num cinema, numa praia, ir se divertir, contar uma piada, brincar, ir para um parque.
ter um relacionamento de pai e filho, sabe? Não, não tem sim um relacionamento. Tem aquela coisa de você toca um instrumento e se você não tocar, você não está agradando o seu pai. Quantos que foram para a aulinha de música se formaram como músico para agradar os pais e hoje vivem uma vida miserável por causa dos pais, porque quis agradar, está escrito, honrai o teu pai e tua mãe, e hoje você come o pão que o diabo amassou por causa do que está escrito. Não que nós não devamos respeitar os nossos pais, mas nós devemos também nos posicionar, porque nós somos reflexionistas, nós pensamos, nós evoluímos, nós nos posicionamos. Então, eu observei o vídeo ali, os jovens sentados com o violão. Antigamente, aquilo era uma heresia, mas isso entrou dentro da congregação e aí eu percebo um desrespeito pelas colunas da congregação, desrespeito pelos irmãos mais velhos da congregação. Mas também eu percebo um cartucho que a congregação está jogando porque ela está em declínio e ela precisa jogar todos os cartuchos que ela pode. E em contrapartida também eu penso que algo está acontecendo de muito grave por trás dos bastidores e é por isso que eles estão montando todas essas narrativas para tirar a atenção do principal foco, que talvez esteja lá no Brás. Então, eu observando aquele vídeo, vi aqueles jovens tocando violão, onde eles poderiam estar com a Bíblia nas mãos, aprendendo Efésios 2, 8, 9. Salvação é pela graça e não pelo nosso comportamento. Mas eles nunca vão pregar isso. Já para que você não tenha mérito, para que o mérito seja de Cristo. Eles nunca vão te ensinar isso, porque senão eles vão te desviar da igreja. E nisso, eu observando, eu vi um rapaz que ele estava com 2 máquinas de fotografar. E na época, década de 90, por exemplo, era proibido tirar foto dos irmãos dentro da igreja. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí várias proibições em cima disso. Eles próprios não deixam a gente fazer análise de pregações de palavras que foram feitas publicamente na igreja deles. Mas eles pegaram uma pessoa para tirar fotos e fazer vídeos para fazer o marketing deles dentro da congregação. Vocês podem observar um rapaz com a camiseta branca e ele está como se fosse um cinturão e está ali fotografando, fazendo vídeos. Ele deveria pedir até autorização daquele povo para mexer com a imagem daquelas pessoas. Mas não. Ele fez os vídeos para fazer o marketing gratuito daquelas pessoas e vender a imagem gratuitamente. Porque eles são assim. Eles usam das pessoas para lucrar, para faturar, para dizer que a congregação é um caminho verdadeiro. Gente, principalmente mocidade, vocês estão servindo de massa de manobra, de peteca dos diabos chamado anciães. Eles estão manipulando vocês. E vocês caíram com o patinho. E aí, no mesmo vídeo, eu vi várias pessoas em pé, que eram os pais. Porque para os pais é um orgulho ter o filho ali tocando o seu instrumento. E o filho com medo, não, eu tenho que tocar isso aqui para dar orgulho para o meu pai. Sendo que o maior orgulho que você dá para o seu pai é ser uma pessoa de um caráter bom, uma pessoa de bem. Mas na congregação é tudo deturpado. O maior orgulho que você dá para o seu pai e para sua mãe é você ir para aula de música, colocar um terno e uma gravata, pregar alguma coisa, tocar um instrumento. Esse é o orgulho totalmente deturpado. E aí o filho, ele quer namorar com uma moça de lá de fora do aprisco, ele não pode, porque ele tem que viver debaixo da miserabilidade que ele é ensinado. A migalha que ele é ensinado. Não, você só pode namorar com quem está aqui dentro, mas ele não gosta. Às vezes, ele é um homossexual, mas a regra que foi posta dentro da casa dele e dentro da igreja é que você tem que segurar aquilo que está dentro de você. Então ele vive numa vida miserável por causa da doutrina da congregação. Honrai o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
sendo que o mandamento foi amar o teu próximo. Eles deveriam estar amando os homossexuais, eles deveriam estar amando todas as pessoas que eles chutaram porta fora da igreja. Mas não, eles estão trazendo por causa da vanglória e da vaidade. Um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, as palavras que foram pregadas. Eles pregaram palavras, por exemplo, como: se você sair daqui, uma legião de demônios vai te pegar. Se você sair daqui, você vai viver uma vida miserável. Se você sair daqui, você vai virar um mendigo. Se você sair daqui, você vai virar um morador de rua e vai ficar morando debaixo das pontes. Se você sair daqui, eu vou te apertar. Nos caminhos onde você for, eu vou te apertar, vou te esmagalhar. Mas você vai entrar aqui de novo. E você vai entrar aqui pedindo perdão. Foram essas palavras mais ou menos que foram ditas na época que esse povo saiu da congregação. Agora esse povo está retornando para a congregação. Por quê? Porque eles foram buscar. Foram buscar pessoas que eles mesmos chutaram. O ancião chutou pela palavra e a irmandade chutou com julgamentos. Então, eles foram lá resgatar pessoas, e estão indo resgatar essas pessoas. Mas o maior resgate eles não fazem, que é aqui, ó, na consciência. Quem deveria estar fazendo essa visita para eles eram os anciães, que chutaram eles usando a Bíblia. Porque esses covardes, eles usam a Bíblia para falar: você é um pecador. Mas se eles julgam a pessoa como pecadora, eles estão dizendo que eles também são pecadores, porque está escrito. Está escrito, Romanos 2:1. Quando você julga o teu irmão, você se condena. E o próprio Jesus de Nazaré falou muito claro: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, nós vimos aí, ao longo de décadas e décadas, os anciães usando de doutrinação, tópico de ensinamentos, e a Bíblia para chutar as pessoas a porta fora. E agora nasceu um salvador da pátria. E esse salvador da pátria veio e falou: olha, agora nós devemos fazer visita para os parados. Então eles não faziam, eles estão provando que eles não faziam visita para parado. Agora eles estão usando o termo avivamento. Por quê? Porque quando eles fazem essas visitas, eles não levam, primeiramente, eles não estão levando nem a Bíblia, eles estão falando que foi a revelação. Eles estão quebrando dois paradigmas aí, nessa mentira. Primeira coisa, eles sempre pregaram, inclusive tem tópico de ensinamento falando, que as ovelhas, elas vêm até a casa de Deus por revelação, e quem é para ser salvo, Deus vai resgatar, Deus vai trazer. Então eles estão indo na contramão do ensinamento. Eles estão indo lá. Segunda coisa, eles estão colocando no papel onde a pessoa mora, e com certeza eles estão colocando qual o tipo de erro que a pessoa cometeu, se dá para resgatá-la de volta. Com certeza. Vocês não vão resgatar qualquer pessoa. Vocês vão resgatar aquele filhinho. Por exemplo, vocês vão fazer visita na casa de jovens, por exemplo, que é uma família numerosa, que precisa resgatar todo mundo. Vocês vão fazer visita assim, mais ou menos, né? Um peixe, vou fazer uma visita para um peixe para resgatar, para que esse peixe traga 5, 6. Então, se vê uma manipulação muito grande aí. Duas quebras de paradigmas muito grandes. E eu tenho acompanhado alguns vídeos, inclusive pessoas da própria CCB entram em contato comigo falando: a congregação não tem preparação nenhuma para fazer esse tipo de trabalho. E eu vou colocar isso aqui nesse vídeo para vocês. Os resultados. Quando o ancião ele olha para o povo da congregação, ele não vê aquele povo como irmandade. Porque quem está lá embaixo, nem aquele que está lá embaixo vê o povo como irmandade. Aquele que está lá embaixo vê como tribos. Aqui nós temos várias tribos. Nós temos o povo que é de oração, nós temos o povo travado, nós temos o povo amigo do ministério, nós temos o povo amigo do fulano. É assim, são grupos. Nós temos os riquinhos, os pobres, nós temos os esquecidos, aqueles que têm dom. Então existem várias tribos lá dentro da congregação. E o ancião que está ali em cima, ele não vê aquelas pessoas
como irmandade. Ele fala da boca para fora, mas ele não vê. Ele vê como números, porque ele é um gestor. Ele é um líder espiritual. Tendo a cabeça de um gestor, ele conhece sobre mapas de resultados. É os chamados KPIs, né? São os índices de performance. Então, é apresentado para ele a performance da regional dele e das pequenas lojas que eles têm. Certo? Então, ele como gestor, ele vai cuidar do mapa de resultados. Quais são algumas performances que ele tem que avaliar? O turnover. O que é o turnover, né? É a quantidade de pessoas que foram arrebanhadas e a quantidade de pessoas que saíram. E como é que mede isso? É o balanço anual, que existe em várias empresas, que na congregação é feito na Santa Ceia. Na Santa Ceia é o balanço anual que eles fazem. E aí eles vão observar quantas pessoas que batizaram no batismo versus a quantidade de pessoas que tomaram Santa Ceia. É ali que eles conseguem observar quantas pessoas que estão aí dentro da CCB e quantas pessoas que saíram da CCB. É assim que eles observam. E outro detalhe, outro mapa de resultado que eles observam muito é o índice de aproveitamento por cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho uma igreja com 500 pessoas, se me rende uma coleta, por exemplo, de 10 mil reais, eles fazem os 10 mil reais, melhor, as 500 pessoas dividido pelos 10 mil reais. Ali eles já têm uma base percentual de quanto que cada lojinha dá de lucro. Aí o ancião ele pode falar assim, olha, a Irmandade procure dar, um exemplo, 50, 60 reais. Quando ele joga um valor é porque ele sabe que esses 50, 60 reais vai aumentar o ticket médio dele, que é a taxa de aproveitamento. É o valor por cabeça. Certo? Quando ele olha para cada um discípulo ali, ele vê grana, possibilidade de pagar as contas dele, da igreja dele, possibilidade de pagar os custos dele como ancião, na questão de translado, na questão de alimentação, e a possibilidade maior também dele poder se posicionar diante do Brás, dele poder ofertar as riquezas para o Brás fazer os mega templos. É assim que funciona. Quanto mais superávit aquela lojinha dá, mais ele é visível dentro de uma regional. Ele bate as metas dele e ele mostra, tá aqui, ó, eu consegui fazer o superávit. Esse é o, desculpa a expressão, o fodão, o ancião fodão. Pode ser que esse idealizador desse projeto seja o cara que quer despontar. É o cara que quer mostrar o grande resultado. E aí ele bola. Por exemplo, você vê que a congregação, um fulano montou lá a estratégia de fazer com que as crianças, você entrega uma latinha para a criança e faz com que a criança tire coleta dos seus pais em casa. Aí você tem outra tentativa, por exemplo, fazendo mini cultinhos com as crianças e incentivando as crianças a trazer para o cultinho ali coletas. Entendeu? Então assim, você tem N tentativas que a congregação está fazendo. E cada líder ali, ele está mostrando o seu trabalho. E nesse mostrar o trabalho, ele vai trabalhando dentro de uma meritocracia. E eu percebo que os anciães da congregação do Brás, eles estão trabalhando em cima de meritocracia para poder estipular quem vai para o topo e quem não vai. Quem deve ser ouvido e quem não deve ser ouvido. Você não vê, por exemplo, um Paulinho do Paulista, por exemplo, atendendo culto no Brás. Por quê? Porque ele faz o arroz com feijão dele. Não é o cara, por exemplo, que nem esse que implantou esse projeto do resgate, que está tentando fazer o superávit. Está tentando fazer o a mais. Quem não é visto não é lembrado. Então a congregação ela trabalha por meritocracia. Esse líder que está aí, o máximo, no topo da pirâmide, ele trabalha por meritocracia. Ele não valoriza os mais idosos. Eles não valorizam mais os antigos, os pilares, aqueles que sofreram ali dentro. Eles não tá valorizando isso. Ele está pisando em cima desses caras, mudando, não conversando nada, sentando com grandes empresários e vendo o que é melhor para a CCB e o que é mais rentável para eles. Porque eles precisam sustentar aquilo ali, que é uma grande organização supostamente mafiosa. Porque é fechada.
Não tem abertura para aquele que construiu analisar o que está sendo feito. Certo? Então, vamos lá. Então eu falei para vocês os mapas de resultado que eles observam. Agora eu vou colocar aqui para vocês um outro contraponto, que é o seguinte. Liquidação. Isso que eles estão fazendo aí é mais ou menos como se fosse uma liquidação. Só que existe o pró e o contra. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas nesse sentido. Vamos lá. Eles fazem como se fosse uma liquidação. Aquelas liquidações de janeiro que fecha a porta da loja e aí o dono vai lá e coloca tudo 70% de desconto. Enche o quarteirão ali, aquela fila enorme de pessoas querendo comprar, alucinados querendo comprar aquilo. Aí quando vai comprar aquele produto, eles não sabem, aquelas pessoas que estão na fila não sabem, mas a maioria daqueles produtos passaram por manutenção. Desvalorizaram, já passaram na mão de um cliente, quebrou, foi para manutenção, aquele mesmo cliente recebeu um novo, mas aquele produto manutenção ficou dentro da empresa. E aí eles vão colocar como liquidação, 70% de desconto, saldão. Certo? Então é um famoso engana-trouxa, vamos colocar assim mais ou menos. Então o que está acontecendo na congregação hoje é essa fantasia. Essa mega liquidação é uma fantasia, é uma mentira. Isso enche os olhos hoje. Hoje vocês vão ver no TikTok, uma maravilha, todo mundo disseminando, e eles estão fazendo um trabalho gratuito. É o trabalho escravo, gratuito. Eles recebem chibatada na igreja com a palavra todos os dias e ainda trabalham gratuitamente. Só que tem um negócio muito interessante que é o seguinte. A gente vê na televisão constantemente casos onde a mulher ela é espancada, ela se desvincula do casamento e tem algumas que voltam ainda ao relacionamento com o marido, mesmo sabendo que ele é um infrator, agressor. Mas elas voltam por quê? Porque é uma síndrome de Estocolmo. As pessoas gostam de viver debaixo de escravidão. Elas não conseguem mais viver sem. Só que essas pessoas que eles estão trazendo de volta são pessoas que elas já estão com uma determinada vida aqui do lado de fora. Por exemplo, vocês chutaram jovens por fornicação, mas esses jovens agora estão namorando aqui do lado de fora, já praticaram várias vezes sexo com outras pessoas aqui fora. Tem pessoas que se tatuaram, tem moças que cortaram seus cabelos, tem jovens e tem pessoas que vocês chutaram daí da congregação que caíram nas drogas. Vocês estão buscando essas pessoas? Se vocês estiverem buscando essas pessoas, saiba que vocês estão cometendo um grande erro. Eu vou te mostrar. Porque quando você compra um produto na liquidação, meu amigo, quando você vai trocar esse produto porque o produto está com defeito, não tem troca. É liquidação. Então, essas pessoas que foram chutadas, elas já estão com a mente desbloqueada. Então, a próxima coisinha de nada que acontecer na CCB, que elas veem que é discriminatório, que é errado, elas vão zarpar. Porque elas vão entender que elas caíram numa grande armadilha. E vocês vão ser desmoralizados mais uma vez. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão vir aqui na internet e vão ver que nós escancaramos a mentira e a hipocrisia de vocês. E aí elas vão descobrir a verdade. Na verdade, a grande maioria já sabe o quão hipócritas que vocês são. Vocês, facção religiosa da Congregação Cristã no Brasil, líderes, anciães, cúpula do Brás. Então essas pessoas já têm a mente desbloqueada, porque elas já entenderam tanto a doutrina da CCB, já passaram aí por dentro, já conheceram a discriminação que é dentro de casa, a discriminação que é dentro do trabalho, a discriminação que é dentro da própria igreja, a discriminação que é com as amizades, pelo próprio povo da CCB. Porque eles, quando eles têm para condenar, eles condenam com a boca cheia e dando risada. Eu tava na casa de uma pessoa, né, esse final de semana, e a pessoa de boca cheia falou: Deus vai te quebrar todinho como o vaso do oleiro, vai amassar você e vai te trazer de volta. Falou pra mim isso. E eles falam isso de boca cheia, dando risada, gargalhada, são felizes em falar isso.
Então essas pessoas que estão sendo trazidas, elas já têm uma vida aqui fora. E elas vão ver que vocês não mudaram. E elas vão pedir o divórcio de novo. E vocês vão cair de novo. Só que infelizmente, essas pessoas elas estão num círculo vicioso. Vamos lá. Efeito curto e efeito a médio prazo. O efeito curto é muito positivo, porque nós vamos ver os vídeos, porque eles estão pegando as pessoas de várias localidades e estão colocando numa central, para lotar aquela igreja, para fazer um vídeo institucional maravilhoso, de marketing fantástico, para fazer com que os grandes empresários invistam naquilo, injetem dinheiro naquilo. Mas, a curto prazo, é fantástico, porque tem famílias que o pai vai ficar maravilhado. Nossa, a congregação conseguiu resgatar o meu filho. Vocês vão na testemunhança, vocês vão testemunhar de boca cheia. A congregação fez isso pra mim, não foi Deus. Vocês vão falar que foi Deus assim de uma forma bem fantasiosa. Mas é a congregação, é o povo da congregação. Porque pra vocês aí é a graça. Não é Jesus Cristo, é a graça de vocês. O templo físico. Os líderes são anjos pra vocês. Mas vê se esses anjos foram visitar os que eles mesmos chutaram porta fora. Não foram. Mas eles colocaram os escravos para ir atrás. Porque eles não gostam de se curvar diante das pessoas. Eles cospem nas pessoas. Espiritualmente falando, eles cospem. Eles querem que você se curve diante deles e coma migalha de pão da mão deles. Isso é fato. Eles são orgulhosos. São facciosos. São mentirosos. Então, a médio e longo prazo, isso não vai ser bom para a congregação. Porque, como eu falei para vocês, essas pessoas já têm a mente desbloqueada e elas vão encontrar falhas e mais falhas, erros, porque é muito bonito o rótulo. Por dentro é um sepulcro caiado, é podre por dentro. Porque vocês não se prepararam para isso. Vocês não se prepararam internamente. Vocês não fizeram nenhuma preparação com o povo para poder receber essas pessoas. Esse povo aí é mesquinho igual a vocês, anciães. Porque vocês seduziram e hipnotizaram essas pessoas. Essas pessoas, elas estão com o cérebro na mão de vocês e vocês manipulam elas. É assim que funciona. Então, a longo prazo, isso não vai funcionar e a congregação ela vai cair. Vocês estão aguardando vocês fazerem uma pesca maravilhosa que pelo menos um de cada ou dois de cada possa dar coleta e os demais possam fazer o marketing. Maria CCB, João CCB, Epitácio CCB. É o marketing da congregação. Agradeço a Deus que Deus mandou os seus anjos da congregação à minha casa. É fazer o marketing. Vocês estão aguardando isso. A curto prazo vocês vão ganhar isso. Mas a longo prazo, vocês vão ver o que vai acontecer. É um castelo de areia. Bom, eu já falei aqui sobre o povo preparado, que o povo, vocês não ensinaram o povo. Por exemplo, na liquidação que acontece nas empresas, existe uma grande preparação do dono da empresa. Eu trabalhei do lado da Luiza Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, e ela fazia uma preparação um mês antes. Já etiquetava a loja, já organizava a loja, já abastecia, bem abastecido. Depois ela vinha com treinamentos e mais treinamentos. É muito bem organizado, mas vocês não chegam nem aos pés dela. Como líderes de uma mulher, vocês não chegam nem aos pés da dona do Magazine Luiza. O áudio do ancião idealizador dessa ideia aí, inclusive é o ancião que pegou um advogado e falou que provavelmente vai me processar, porque eu fiz uma crítica no testemunho dele. Enfim, esse ancião, ele falou num áudio aí, num culto, onde eles estavam indo, por exemplo, nos botecos, e encontrava a pessoa que estava parada lá, chamava a pessoa para fora. Então quer dizer que eles não podem entrar dentro do boteco, né? Chamava a pessoa para fora, e ali eles já começavam a profetizar, a falar as coisas deles, e a pessoa começava a chorar, mas a pessoa não entendia que ela tatuava, ela começava a falar em línguas.
Peraí, como assim? O tatuado fala em línguas? É, porque na congregação eles falavam que Deus não falava na boca dessas pessoas. Mas agora eles estão fazendo visita para essas pessoas que fizeram tatuagem e estão falando que Deus fala na boca delas. Eles são hipócritas, são mentirosos, são falaciosos. O Espírito Santo, há anos atrás, falou uma coisa, agora mudou totalmente diferente. E foi o povo que pagou por esse Espírito Santo. Eles fizeram reuniões no Brás, reuniões e mais reuniões, e o Espírito Santo guiou eles para fazer tópico de ensinamento. Eles pagaram. A Irmandade pagou para ter RGE. Milhões e milhões foi injetados para eles fazerem tópicos de ensinamentos. E aí agora mudou tudo. E o povo tá pagando por isso. Porque esse povo que tá saindo pra fazer visita, esse povo tá comendo dentro da congregação, quando eles voltam, come dentro da congregação, depois come de novo. Às custas de quem? Do povo. Esse povo poderia estar pegando comida, essa comida que eles estão comendo, e levar pro pobre. Ao invés de vocês estarem indo levar catequese pro povo, por que vocês não levam comida para eles? Porque o dinheiro é do povo. Esse projeto aí deveria ser para as pessoas que estão debaixo da ponte. Esse projeto aí deveria ser para as pessoas que estão na Cracolândia ou estão aí perdidas no mundo. Mas vocês não têm cacife para resgatar quem está na lama. Não, vocês vão no filho do ancião, vocês vão no filho do porteiro, vocês vão no filho do filho do filho, porque esses são mais fáceis. Porque aí a família vai fazer pressão e vai voltar para a congregação. É isso. É assim que funciona a máfia que está aí dentro. Gente, agora para finalizar, o que eu indico para vocês, jovens, estudem, porque é com livros que você destrói essa máfia. É com conhecimento, com informação que você destrói o sistema religioso. Esses canalhas, eles pegam a Bíblia e eles falam que Deus mostrou para eles. Eles chamam as pessoas de filho do diabo, que estão no inferno, que essas pessoas vão todo mundo para o inferno, mas quando ele condena a pessoa para o inferno, ele está se autocondenando também. É só fazer a matemática. Ele vai entender. Se eu digo que eu não tenho pecado, isso como está escrito no livro de Tiago, se eu digo que não tenho pecado, eu sou um mentiroso, me faço como um mentiroso. Logo, se eu condeno a outra pessoa ao inferno, eu estou dizendo que aquela pessoa tem pecado e eu não. É a matemática. Então, não condene ninguém ao inferno. Não condene ninguém ao inferno. Está escrito, por um homem entrou o pecado e por outro saiu o pecado. Perdoe pecados. Faça como Jesus fez. Perdoados estão os teus pecados. Esse foi o trabalho do ministério de Jesus. Mas referente ao seu conhecimento, jovens, troca esse violão por um livro, por um curso profissionalizante. Vai ser alguém na vida. Não fique com um movimento de orações, com profecias. É gostoso, bom, para a sua vaidade. Mas para isso aqui, não, porque não vai fazer bem para você. Se profissionalize. Namore. Case-se com quem você quiser. Descubra quem está dentro de você. Ah, mas, Michel, eu sou homossexual. E eu queria falar isso pro meu pai, mas eu não consigo. Não precisa. Fale para você mesmo. E fale para o mundo. Porque eles são religiosos, essas pessoas, eles não vão te aceitar. Você precisa se aceitar. Michel está fazendo apologia a isso? Por que não? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não está escrito para fazer facção. Está escrito que facção é obra da carne. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Trouxe para vocês toda uma narrativa intelectual com base em administração, com base em gestão comercial, para que vocês possam esmiuçar e saber que essas pessoas que estão sendo manipuladas, tanto dentro da congregação como fora da congregação, elas não passam de produtos na mão daqueles caras. E aqueles caras, eles não aparecem nem no dia que os jovens estão ali tocando.
Eles vão aparecer para atender o culto, depois atender o batismo, depois contar a sua coleta. É assim que funciona a máfia dentro da congregação cristã no Brasil. Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e também deixar aqui o seu comentário. Um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.